E para se conectar à rede primária, você precisa de um transformador, para a gente ver qual é o limite final que a norma determina para o fornecimento em baixa tensão. A gente vai ver que não é 55 fechado. Esse é o limite de carga para conexão da carga coletiva, isso falando de CPFE. E falando de carga residencial, outras máquinas precisam de outros níveis de tensão, em máquinas até de 440 volts também nessa indústria. Variando, a concessionária pode variar sim nos limites, e a concessionária é que cria as regras para se conectar a ela. Mas um pouquinho aqui mais abaixo, a gente vai ver que esse limite ele vai mudar se essa carga for comercial. Sejam bem-vindos ao quadro Sala de Aula Conteúdo. Nesse espaço nós vamos discutir sobre instalações elétricas e traçar estratégias para que você possa ganhar mais, economizar tempo e melhorar a qualidade de seus projetos, obras e orçamentos. No episódio de hoje nós vamos falar de um tema que causa muita dúvida na vida de quem lida com instalações elétricas, que é quando é realmente necessário o uso de transformadores nas instalações. Então, hoje a gente vai ver na prática quando é realmente necessário o uso desse equipamento tão caro e tão importante nas instalações elétricas. Eu sou Lígia Matos e o tema do episódio de hoje é quando é obrigatório o uso de transformadores. Os transformadores são utilizados tanto em sistemas de transmissão como em sistemas de distribuição. Mas nessa aula nós vamos nos focar no uso dos transformadores em sistemas de distribuição. Então, para o uso dos transformadores nessa situação, existem dois fatores que determinam a obrigatoriedade do uso de transformadores nas instalações elétricas. O primeiro deles é as normas de concessionárias, né? Então, as normas das concessionárias, elas têm aí alguns critérios de fornecimento que deve ser obedecido por quem quer se conectar à rede dela. Então, a concessionária ela vai determinar o limite de potência para que a pessoa possa se conectar em baixa tensão. Passando essa potência, aí a pessoa é obrigada a se conectar através da rede primária de energia. E para se conectar à rede primária, você precisa de um transformador. Então, é nessa situação que o consumidor, para se conectar à rede da concessionária, ele precisa de um transformador. A outra condição que obriga o uso de transformadores seria através da necessidade de obter um nível de tensão específico. Isso é comum em clientes industriais, né, que se conectam à rede da concessionária através de média tensão, e ali dentro da fábrica ele pode ter transformadores com sua saída tendo diferentes níveis de tensão. Por exemplo, para a área administrativa, poderia ter ali um nível de tensão de 220 e 127 volts, né? 220 entre fase e 127 entre fase neutra. E poderia ter ali uma máquina ou alguma linha de produção ou alguma outra carga que houvesse necessidade de obter um nível de tensão de 440 volts, por exemplo. Então, aí já precisaria de um outro transformador. Então, esse é um exemplo prático em que nós podemos ver a necessidade do uso de diferentes níveis de tensão dentro do mesmo empreendimento. Para essa situação, para cada nível de tensão necessário, aí, nesse caso, como eu dei esse exemplo, né, de uma máquina precisando do nível de tensão de 440 volts, e para a área administrativa a necessidade de 220, 127 volts. Então, esse é um exemplo prático de uma situação em que nós teríamos de ter diferentes transformadores para atender a diferentes níveis de tensão dentro do mesmo empreendimento. Então, o uso de transformadores para atender a normas de concessionárias, eles vão seguir algumas características. Então, como a gente tinha falado anteriormente, as concessionárias possuem aí os seus critérios de fornecimento e esse critério de fornecimento vai variar de acordo com o tipo do consumidor. Então, se o consumidor ele é individual ou coletivo, isso vai mudar qual é o limite de carga que esse consumidor poderá se conectar à rede da concessionária sem o uso de transformador. Um outro ponto muito importante é que o transformador que é utilizado para conectar o consumidor à rede da concessionária, ele é um transformador homologado, né? Ele tem que passar ali por uma série de ensaios e seguir uma série de métricas ali determinadas pela concessionária. Então, não é qualquer transformador que pode ser utilizado
para se conectar à rede da concessionária. Então, esses transformadores eles precisam atender tanto às normas ABNT como os padrões de concessionária, que são os padrões ali determinados por cada concessionária. E lembrando que esses transformadores que são homologados, né, que são feitos especificamente para se conectar à rede da concessionária, eles são transformadores de maior custo. De exemplo, né, algumas concessionárias existentes no Brasil, né, Enel, EDP, CPFL, Energisa, são essas as concessionárias que devem ser consultadas, né, as normas dessas concessionárias, para verificar quais são os padrões de transformadores que devem se conectar a elas, né? Isso aqui são só exemplos, né? Mas nós sabemos que no Brasil existe uma infinidade de outras aí concessionárias, cada uma atendendo a sua respectiva região. Então, indo aqui, gente, para o transformador utilizado com a finalidade, né, de atender a um nível de tensão específico. Vamos ver aqui quais são as características dele. Então, aqui nós vamos ter que esse transformador é um transformador de uso particular, né? Ele não precisa estar atendendo a normas de concessionárias, ele não precisa ser homologado, né? Ele é de uso particular. E esses transformadores, eles precisam atender apenas às ABNTs. Sendo assim, eles são de menor custo, né? Eles são mais baratos. E esses transformadores, eles têm a finalidade ali de atender uma carga específica, né? Um nível de tensão específico daquela instalação. Como, por exemplo, se a gente tem ali uma máquina, né, uma indústria que possui um nível de tensão diferenciado, então um transformador destinado a atender apenas aquela máquina, está aí atendendo a uma carga específica. O próprio prédio administrativo de uma indústria, né, pode ser que na fábrica seja utilizado um nível de tensão e no prédio administrativo um outro nível de tensão, como eu tinha dado esse exemplo anteriormente. Então, falando de uma forma bem geral, seria isso daqui é o cerne da coisa, né? Então, nessas duas situações aqui que nós vamos precisar estar utilizando o transformador. Agora a gente vai ver alguns exemplos práticos de tudo isso que eu falei aqui. Gente, então nós vamos ver aqui agora a norma da EDP. E essa norma aqui, ela faz referência, né, ao fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição, ou seja, na baixa tensão, e unidade consumidora individual. Tá? Nós vamos ver aqui qual é o limite de fornecimento que essa norma aqui da EDP ela determina para que um consumidor individual se conecte na baixa tensão. Tá? Nós vamos ver bem aqui, ó, e bem aqui na página 4, ó, vai nos dizer o seguinte. Essa norma, né, aplica-se às instalações residenciais, comerciais e industriais, urbanas ou rurais, de características usuais com carga instalada até 75 kW, a serem ligadas nas redes aéreas secundárias de distribuição da EDP São Paulo. Então, aqui, a norma começa nos dizendo que o limite de fornecimento para a baixa tensão é até 75 kW. Até aqui, joia. Só que nós vamos aqui na página 20. Bem aqui vai nos dizer o seguinte, ó. Para instalações concorrentes de demanda superior a 150 amperes, conforme tabela 1 e tabela 2, a medição será indireta, sendo que deverá ser apresentado documento de responsabilidade técnica de execução do padrão de entrada, junto com a solicitação do pedido de ligação para correta montagem do padrão de entrada, ver detalhes, talará. Então, isso aqui quer nos dizer o seguinte, lá no começo da norma, nós vimos que o limite de fornecimento para baixa tensão em um consumidor individual é 75 kW de carga instalada. Porém, quando a gente vem aqui um pouquinho mais para frente, a gente vê que ele vai dar uma brechinha aqui para a gente poder ultrapassar um pouco essa carga de 75 kW. Vamos consultar essas tabelas aqui, tabela 1 e tabela 2, para a gente ver qual é o limite final que a norma determina para o fornecimento em baixa tensão. A gente vai ver que não é 75 fechado. Ela vai permitir, com algumas condições, que essa conexão em baixa tensão seja feita de forma que a gente consiga se conectar
sem o uso de transformador, passando um pouquinho dessa potência aí de 75 kW. Então, indo aqui, ó, para essa, vendo aqui essas tabelas, tabela 1 e tabela 2 aqui. Então, tá aqui, ó. Essa daqui seria para monofásica e bifásica, eu vou aqui para trifásica. Ó, definição da categoria de atendimento trifásica, 3 fases mais neutro. Vou girar aqui. Então, bem aqui, ó, vai nos indicar que o limite máximo para conexão em baixa tensão nessa norma da EDP é proteção de até 350 amperes. Então, se depois que foi feito lá o cálculo de demanda, foi feita a determinação da proteção do cabo, né, que vai ser feita a conexão da carga ali consumidora com a concessionária, se atender o limite de até 350 amperes, esse disjuntor, a gente pode se conectar na baixa tensão, desde que a gente utilize medição indireta, conforme já visto aí nas páginas anteriores, né? A gente viu que a partir de 150, né, a partir daqui, ó, a partir da proteção, né, do disjuntor de 150 até o de 350, a gente viu que a gente pode se conectar à rede de baixa tensão sem o uso de transformador. Agora, passou disso daqui, aí não tem mais tolerância. Eu preciso comprar o transformador lá para me conectar à rede da concessionária. Tá? Eu vou aqui mostrar um projeto para vocês, projeto aprovado da EDP, de uma região lá que é atendida pela EDP, em que nós temos uma demanda acima lá dos 75. Pronto. Então, aqui a gente vai ter, ó, ele se conectando à rede da concessionária em baixa tensão, ó, 3 fases mais neutro, só tem na baixa tensão. Desceu aqui, passou pela proteção, ó, pelo disjuntor de 300 amperes, daqui foi para os TCs, que nem a gente viu lá na norma, acima da proteção de 150, a medição tem que ser indireta. Então, nesse caso aqui, recai nessa situação, né, esse disjuntor de 300 amperes. Então, medição indireta. Passou pelos TCs, passou pelo medidor, em seguida, foi lá, alimentou o disjuntor lá da bomba de incêndio, passou pela proteção geral e, em seguida, seguiu lá para a instalação, né, para o QDG, para o quadro de distribuição geral. Vamos ver aqui agora o cálculo de demanda que foi enviado para aprovação desse projeto aqui, ó. Só para vocês verem, essa potência ela ultrapassou os 75 e ele foi conectado na baixa tensão, tá? Daqui retirei a indicação aqui de obra local, mas os demais cálculos aqui são verídicos, são dessa obra mesmo. Então aqui a gente faz a separação, né, de acordo com as orientações da norma, né, é pedido para que seja separado exatamente assim, porque são utilizados os fatores de demanda adequados para cada uma dessas cargas, né? Iluminação em tomadas, chuveiros, forno, micro-ondas, fogão elétrico, ar-condicionado, motores, bombas de incêndio. Então, aqui nós temos essa carga aqui resultante, ó, 153,33 kW de carga instalada e 100,8 kW de demanda. Então, nessa região, a tensão de fornecimento para o sistema trifásico é 220, 127, né? 220 entre fase, 127 entre fase neutra. Então, aqui temos o cálculo dessa corrente aqui, ó, certinho, potência dividido por 220 raiz de 3, né? Valor de raiz de 3, 1,73. De acordo com essas características, nessa demanda e essa corrente, a gente tem aqui a determinação da qual que é a caixa, as caixas que são utilizadas, isso daqui também indicado lá na norma, e o disjuntor, né, para essa corrente aqui, o disjuntor adequado, de acordo lá com as tabelas da norma, seria 300 amperes. E o cabo também é utilizado, né, de acordo lá com a tabela, que a gente viu, de acordo com a tabela 2. Então, tá aí, a gente viu que essa carga aqui
foi maior que os 75 kW e essa carga, esse consumidor, ele se conectou à rede da concessionária em baixa tensão, sem utilizar transformador, tá? Mas, para fazer isso, a gente precisa seguir algumas orientações, né? Não está utilizando transformadores, mas também não é uma solicitação convencional, né? Ele vai pedir projeto, vai pedir o cálculo de demanda, vai pedir ART. Então, o cliente, né, ele teria que ter essa despesa aí de contratar esse profissional para fornecer essa consultoria. Mas o gasto aqui com o transformador não foi necessário para essa obra, tá? E esse limite, né, ele vai variar de acordo com a concessionária. Então, nessa daqui, tem o limite desse disjuntor. Veja que ele não coloca na tabela a demanda em si, né? Ele coloca o limite somente do disjuntor, né? Porque, obviamente, uma coisa leva a outra, né? Claro que para subir o disjuntor vai ter que subir a carga. Então, são pontos de alerta para que você entenda que não são todas as concessionárias que são rígidas em relação aos 35 kW de potência instalada para que o consumidor seja conectado em média tensão, tá? Algumas têm alguma certa tolerância aí para conseguir fazer com que a carga se conecte em baixa tensão, porém com esses outros adendos aí, né? Medição indireta, precisa de RT, precisa apresentar cálculo de demanda, precisa apresentar projeto, tá? Então, esse aqui era o exemplo para consumidor individual. E, a título de curiosidade, esse consumidor aqui era um consumidor comercial, tá? Mas iria se conectar de forma individual à concessionária, né? A norma a ser seguida é exatamente aquela que eu tinha mostrado anteriormente. Então, para exemplificar também, eu vou trazer aqui a norma da Enel, aqui de São Paulo, também utilizada para conexão de consumidor individual à rede da concessionária. E nós vamos aqui para a página 4, que é a página que vai dizer qual é o escopo de aplicação dessa norma, né? E aqui ela vai nos dizer o seguinte: esse livro de instruções, LIGBT, aplica-se às instalações consumidoras localizadas nos 24 municípios servidos por essa distribuidora para atendimento de entrada de energia elétrica individuais e coletivas, com fornecimento em tensão secundária e distribuição em corrente alternada de 60 Hz e carga instalada por unidade consumidora de até 75 kW. Isso aqui é de até 75 kW. Então, da mesma forma da EDP, a ANEEL também inicia a norma falando que o limite de fornecimento para consumidor individual em baixa tensão é 75 kW. Então, seguindo, vamos aqui na página 11, ele vai nos dizer o seguinte: ele vai falar aqui para a gente da existência de um documento, né, de uma carta de solicitação de atendimento em baixa tensão para cargas instaladas individuais acima de 75 kW, conforme modelo do anexo 12. Então, de igual maneira, ainda também vai nos dizer no início da norma que o limite de fornecimento para baixa tensão é 75 kW para consumidor individual, porém, um pouco mais na frente, ele aqui nos indica que há a possibilidade de você solicitar a conexão em baixa tensão para uma carga acima de 75 kW, né? Também dá uma certa tolerância aí, seguindo algumas condições, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, que seria uma delas, né, no momento da solicitação, né? Essa parte aqui é a parte que vai dizer qual é a documentação necessária, né, para solicitar a ligação da carga a ser conectada, né? Então para uma carga que vai ter potência acima de 75 kW, um dos documentos a serem adicionados, né, seria essa carta de solicitação. Então, indo aqui para a página 42, ele vai dizer o seguinte: para corrente de demanda acima de 100 amperes e inferior a 300 amperes, podem ser utilizadas as caixas de medição tipo MT, HT ou padrão com caixas de policarbonato para medição indireta, conforme os desenhos, tarará. Vejo que na EDP a solicitação para medição indireta era a partir de 150 amperes e havia permissão, né, da proteção ser até 350 amperes, já que na Enel a medição é indireta a partir de 100 amperes e o limite é até 300 amperes para fornecimento lá em baixa tensão
utilizando medição indireta, tá? Então, isso aqui é um negócio muito importante de ficar atento. Variando a concessionária, pode variar, sim, os limites, porque a concessionária é que cria as regras para se conectar a ela, né? Então, agora a gente vai só dar uma passada lá nas tabelas, né? Nas tabelas aqui, ó, na página 219, só dar uma girada aqui. Pronto. Aqui para entrada aérea, essa daqui é a tabela lá da Enel, de São Paulo. Então, veja que aqui na tabelinha da Enel, ele traz qual é o limite de demanda, né? Lá na EDP não trazia, só trazia qual era a máxima proteção, né? Que era um digitor de 350. Aqui ele já traz na tabelinha qual é o limite de demanda. Então, veja que aqui o limite, ó, 100 kW de demanda. E aqui, ó, opa, indo aqui um pouquinho aqui para o lado, ó, aqui seria a proteção, né? Então, acima de 100, então a partir de 125 aqui até 300, nós devemos estar utilizando a medição indireta. E nós podemos, sim, nos conectar na baixa tensão acima de 75 kW, desde que sejam atendidas as exigências, né, para a medição indireta, né? Gente, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui na norma da CPFL, a norma de fornecimento de energia elétrica em edifício de uso coletivo. Então, como a gente viu, tem diferença, né? Os critérios de fornecimento, eles são diferentes se o consumidor é individual ou se ele é coletivo. Então, nós já vimos duas normas falando de consumidores individuais. Agora nós vamos ver uma falando de consumidor coletivo, né? Quais são aí os critérios de fornecimento? Pronto, ó, chegamos aqui, ó, critérios de fornecimento. Então, bem aqui ele vai falar o seguinte, ó, edifícios residenciais com demanda calculada superior a 400 kVA. Nesse caso, o projetista particular deverá solicitar atendimento através de ramal de ligação subterrâneo em tensão primária e atender às diretrizes do item 6.3.3. Então, aqui ele está dizendo para a gente que se for uma carga predial, né, ali um edifício predial, que tem ali muitos consumidores, né, a carga total desse empreendimento pode ser conectada em baixa tensão se ela for, no máximo, 400 kVA. Se ela for superior a 400 kVA, aí já não. Aí ela tem que ser conectada à rede da concessionária através da rede primária, né? Quando ele indica isso, ele está dizendo assim, olha, então o que ele está dizendo aqui para a gente? Que em um condomínio residencial, né, ali um edifício residencial que vai ter ali muitos consumidores naquela edificação, ela pode se conectar em baixa tensão até 400 kVA. Se a demanda dela for superior a esse valor, aí a conexão deve ser feita através da rede primária. Veja que ele não fala abertamente que, olha, você precisa de um transformador para se conectar à rede da concessionária. Não, ele deixa aqui a informação de que o ramal de ligação será em tensão primária. Ou seja, para você se conectar à rede primária, você, consumidor, precisa de ter um transformador. Se você for morador do prédio, você não vai precisar, né? Isso daí é quem vai tratar da conexão do empreendimento com a rede da concessionária. Mas o ponto é, esse é o limite de carga para conexão da carga coletiva, isso falando de CPFL. E falando de carga residencial, mas um pouquinho aqui mais abaixo, a gente vai ver que esse limite ele vai mudar se essa carga for comercial. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, edifícios comerciais ou mistos, ou seja, pode ter residências e comércios ali no mesmo empreendimento. Então, edifícios comerciais ou mistos com demanda calculada superior a 300 kVA. Nesse caso, o projetista particular deverá solicitar atendimento através do ramal de ligação subterrâneo em tensão primária. Então, veja se a carga é destinada para uso comercial, isso também vai influenciar no limite de fornecimento sem o uso de transformador. Você só tem que ter consciência de qual é o uso do transformador.
Se é para se conectar à concessionária, você deve se inteirar das normas da concessionária que atende à região da carga que você está fazendo o projeto. Então, isso não é definido e nem é igual para todo mundo. Veja que diferentes concessionárias têm diferentes limites para diferentes tipos de cliente. Então, tudo isso deve ser avaliado no momento do projeto, de acordo ali com a região, de acordo com a concessionária de atendimento. Tá? Então, claro que eu não vou ter como falar aqui de todas as concessionárias, de todas as situações, mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é a ideia central de que essa consulta é feita através das normas da concessionária. Não importa qual seja ela, todas vai ter essa informação contida nas normas e vai estar lá para consulta dos profissionais que forem aí tratar dos projetos, né, fazerem os projetos. Então, esses pontos eles são importantes para que você não venha estar sugerindo que o seu cliente utilize um equipamento caro como um transformador, sendo que ele pode não utilizar, tá? Então, só um ponto de alerta aí. Agora, a gente vai ver aqui o uso de transformadores destinados a nível de tensão específico, né? Pronto, gente. Então, tá aqui e a gente tem um galpão. E, obviamente, esse galpão ele vai precisar ter aqui iluminação e tomada, né? Então, aqui a gente tem a distribuição do circuito de iluminação e temos aqui várias tomadinhas aqui sendo distribuídas ao longo desse galpão. Beleza? Só que esse galpão ele fica no indústria. E o nível de tensão lá para a área industrial, né, para o maquinário, é 380, 220. Trifásico. E ainda existe lá outras máquinas que precisam de outros níveis de tensão, em máquinas até de 440 volts também nessa indústria. Pois bem, mas aqui eles escolheram um modelo de luminária que é padrão lá para essa fábrica, etc. E essa luminária ela não é bivolt, né? Que hoje em dia está muito comum o uso de luminárias bivolt, né? Não carece de ter um nível de tensão específico. Essa daqui, o nível de tensão dela é 127 volts. E aí, nessa fábrica, não tinha essa disponibilidade desse nível de tensão. E como esse galpão aqui se trata de uma ampliação, né, a fábrica lá já estava toda funcionando com esse outro nível de tensão de 220, 380, então aqui foi necessário a instalação de um transformador especificamente para atender ao circuito de iluminação e tomadas desse galpão. Então, olha só o que foi feito. Bem aqui, ó, está dando para ver aí, mas bem aqui, ó, esse quadradinho aqui, ó, isso daqui é o transformador que foi colocado para atender as cargas de iluminação e tomadas desse galpão. Então, esse transformador aqui é um transformador pequenininho de 40 kVA só, com nível de tensão de 220, 127 volts. Então, ele recebe lá a tensão no primário em 380 e no secundário dele, ele vai ter lá os níveis de tensão 220, 127 volts entre fase e neutro, né? 127 entre fase e neutro, 220 entre fase. E esse secundário dele vai estar alimentando esse painel aqui, ó, PD 220 ARM, né? Que é o armazém, que é o novo galpão lá, que foi feito para estocagem. Então, vamos ver aqui um detalhe para a gente ver melhor esse transformador. Pronto. Então, veja que aqui, ó, é a chegada da alimentação, ó, chegada de cabos no transformador. Isso daqui é a chegada da alimentação no primário do transformador. Então, chegou aqui no primário 380, e aqui nesse outro detalhe, ó, ele mostra a chegada no primário e a saída aqui, ó, em 220, alimentando o painel, que vai estar alimentando as luminárias. Então, olha só, a alimentação chega aqui no transformador, alimenta o meu painel, e desse painel, ó, tem uma calha subindo para alimentar os circuitos lá de iluminação e tomada. Né? Ele sobe para fazer as saídas aqui, iluminação e tomada. Então,
Nesse caso aqui, foi um transformador pequenininho resolveu, né? Porque como se tratava de uma ampliação e era somente iluminação e algumas tomadas que ia estar utilizando esse nível de tensão de 127/220, esse transformador pequenininho aí resolveu. Então, isso aqui foi um exemplo claro e clássico da utilização de um transformador para atender uma carga, né, com necessidade de tensão específica. Do mesmo jeito que ele foi colocado aqui, né, para atender a essas cargas aqui de iluminação e tomadas, ele também poderia ter sido colocado para atender a carga de alguma máquina que tivesse um nível de tensão específico. Isso é muito comum em empresas que importam máquinas aí para os seus processos fabris, né, terem que adaptar a alimentação das máquinas, porque o padrão para esse outro país é um nível de tensão diferente. Então, há necessidade de ter transformadores específicos somente para alimentar essas máquinas, tá? Então, são situações corriqueiras aí da vida de quem lida com projetos, tá, gente? Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula de hoje. Então, nós vimos aí quais são as situações em que nós precisamos estar utilizando os transformadores, vimos normas, vimos aplicações práticas. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.